Olá! Com patrocínio do Badoff, que faz o melhor brioche da cidade, excepcionalmente hoje, quarta-feira, 29 de outubro, está entrando no ar pela TV Pop, canal a cabo Speed Fiber, analógico 14, digital 15.6, o programa No Ataque e na Defesa. Você também pode nos assistir pelo YouTube, pelo Facebook ou, se preferir, pelo site da TV Pop, tvpop.org. As atrações do programa de hoje são as seguintes: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro bloco, vamos falar sobre os jogos do Botafogo contra o Santos e do Bragantino contra o Vasco. No segundo bloco, é a vez de comentarmos os jogos entre Fluminense e Internacional, Fortaleza e Flamengo. No terceiro e último bloco, faremos aí um panorama geral do Campeonato Brasileiro, trazendo os resultados da 30ª rodada, classificação do campeonato, classificação do retorno, tabela de curiosidades elaborada pelo Dr. Marcos Macedo, colaborador do programa, também a tabela de desempenho dos times cariocas no Brasileiro e desempenho dos times cariocas nos pontos corridos. E daremos também a próxima rodada, a 31ª rodada, rodada de fim de semana, porque no meio de semana teremos Copa Libertadores. Hoje, grande jogo entre Racing e Flamengo, decidindo quem vai para a final da Libertadores. Falaremos muito sobre essa partida e também do jogo entre Palmeiras e LDU. Tudo no terceiro bloco. E para finalizar, o quadro Recordar é Viver. Hoje uma partida entre Flamengo e Cobreloa pela final da Libertadores de 1981 para inspirar os torcedores rubro-negros apreensivos com o jogo contra o Racing logo mais às 21h30 de hoje, quarta-feira, dia 29 de outubro. Então, vamos fazer aí os comentários sobre os jogos do domingo passado pela 30ª rodada do Brasileiro. A começar pelo jogo do Botafogo contra o Santos. No estádio Newton Santos, para um público pouco mais superior a 20 mil torcedores, o público melhorou nessa partida do Botafogo. Foram feitos vários apelos aí nas redes sociais e os torcedores do Botafogo aí, atendendo a esse chamado, compareceram em bom número ao estádio Newton Santos para assistirem ao jogo contra o Santos. Mas o Botafogo não se deu bem. O Botafogo empatou por 2-2 com a equipe santista. O Botafogo fez o seu gol aos 22 segundos do primeiro tempo, o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro até aqui. O gol foi marcado por Joaquim Correia, centroavante do Botafogo, que vem aí caindo nas graças da torcida alvinegra. O Botafogo fez 1-0, o Botafogo pressionava bastante o Santos, mas o Santos não se abateu e foi buscar o empate aos 26 minutos. Souza marcou para o Botafogo. O Botafogo retomou a pressão exercida no início da partida sobre o Santos e acabou fazendo o segundo gol. O segundo gol também marcado por Joaquim Correia, aos 38 minutos do primeiro tempo. Esse gol foi um gol muito bonito, um chute colocado do atacante do Botafogo. Não deu para o goleiro Domingos Brazão, do time do Santos. O Botafogo foi para o intervalo, levando um placar positivo, um resultado de vantagem por 2-1. Na volta para o segundo tempo, o Santos cresceu de produção e foi para cima do Botafogo, foi buscar o empate e Barreal, aos 24 minutos, cobrando uma penalidade de Vitinho sobre o atacante Souza do Santos, empatou a partida outra vez para o time santista. O empate, na minha opinião, fez justiça aos dois times que, embora o jogo não tivesse sido brilhante sob o ponto de vista técnico,
foi um jogo em que não faltou entrega para ambos os times, né? Tanto o Botafogo quanto o Santos, desde o primeiro minuto de jogo, o Botafogo então marcou logo nos 22 segundos, buscaram o gol, buscaram o resultado de vitória e o empate acabou premiando a luta dos dois times. Destaques do Botafogo, eu fico aí com Joaquim Correa, autor dos 2 gols, e também a atuação do meio-campista Danilo. O Botafogo permanece na luta aí pelo G4, que é o seu grande objetivo na temporada, classificar-se diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Para fechar as estatísticas da partida, Botafogo finalizou 14 vezes contra 8 do time do Santos, 7 no gol para cada lado, e na posse de bola, Botafogo teve 49% de posse de bola e Santos 51%. Esse percentual traduz aí um equilíbrio muito grande nessa partida que terminou com um empate por 2-2, lembrando que o Botafogo vem aí com times improvisados, com vários desfalques, e mesmo assim conseguiu esse empate, 1 ponto, e permanece ali na luta, no seu objetivo de ficar no G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos agora falar da grande vitória do Vasco da Gama sobre o Bragantino, jogando em Bragança Paulista, onde é muito difícil derrotar o time da casa, o RBB, né, o Red Bull Bragantino. O Vasco conseguiu uma vitória bastante importante, uma vitória que levou os torcedores do Vasco à loucura. O Vasco, juntamente com o Palmeiras, é um dos times que é o time que faz a melhor campanha no retorno do Campeonato Brasileiro. O Vasco há muito tempo já deixou para trás aquela apreensão e frustração do início do campeonato, onde os torcedores pensavam que iam brigar até as últimas rodadas contra o rebaixamento. O Vasco, na minha opinião, está livre do rebaixamento. Nas últimas 7 partidas, o Vasco venceu 6 vitórias em 7 jogos, quer dizer, dos 21 pontos possíveis, o Vasco fez 18, só houve aí uma derrota para o Palmeiras no Allianz Parque por 3-0. Mesmo sem o Rian nessa partida contra o Bragantino, o Vasco se impôs. Rian faz muita falta para o time do Vasco, mas o substituto dele, o Verratti, foi o autor de 2 gols, né? O primeiro tempo, o Vasco, mesmo sem ser brilhante, mas um time muito competitivo, fez 1-0 com o Verratti aos 27 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, o Vasco demorou um pouco a se encontrar na partida. Os primeiros 10 minutos sofreu uma pressão muito grande do time da casa, do Bragantino, mas aos poucos foi equilibrando novamente o jogo e acabou marcando mais 2 gols, né? Verratti aos 23 minutos fez 2-0 e GB aos 43 minutos deu números finais ao jogo. Resultado: Vasco da Gama 3, Bragantino 0. Bragantino não vem fazendo uma boa campanha, mas jogando em Bragança Paulista é um time muito difícil de ser vencido. Por isso, todo o mérito aí para o time cruzmaltino, que conseguiu essa importante vitória, e no segundo turno o Vasco faz uma excelente campanha. Juntamente com o Palmeiras, são os times que mais marcaram pontos no retorno do Campeonato Brasileiro. Quem diria, né? Eu, particularmente, não acreditava nessa reação do Vasco da Gama. Em programas passados aqui, bem lá no início do campeonato, quando o Vasco ainda se encontrava na zona do rebaixamento, depois próximo à zona do rebaixamento, eu disse que a luta, né, do Vasco seria para escapar do rebaixamento. O Vasco iria brigar até as últimas rodadas para escapar do rebaixamento, mas não é isso que está acontecendo. Surpreendentemente, o Vasco melhorou muito com as contratações que fez, melhorou a sua zaga, contratou também bons atacantes, como o Andrés Gomes, que ao lado do Verratti, para mim, foram os 2 destaques da partida. O Verratti com 2 gols e o André Gomes fez aí uma partida realmente muito intensa. As estatísticas da partida retratam o seguinte: o Bragantino finalizou 9 vezes contra 8 do Vasco, uma no gol
pelo lado do time de Bragança Paulista e 5 pelo lado do Vasco, 53% de posse de bola para o Bragantino, 47% de posse de bola para o Vasco da Gama. Então, na minha opinião, essa reação do Vasco é surpreendente, né? Eu não esperava que o Vasco fosse realmente reagir no Campeonato Brasileiro. Achei que o Vasco, sinceramente, ia se limitar a lutar contra o rebaixamento mais uma vez, como isso vem se repetindo em campeonatos, em outras edições do Campeonato Brasileiro. Mas não, o Vasco reagiu e agora está mirando até mesmo uma vaga na Libertadores. Quem diria, né? Parabéns aí ao Diniz, então, treinador do Vasco, que conseguiu acertar esse time e o Vasco está tendo êxito aí, conseguindo 6 vitórias nos últimos 7 jogos. Só sofreu uma derrota para o Palmeiras por 3-0. Quem diria, hein? O Vasco da Gama brigando aí, entrando na briga por uma das vagas na Libertadores, nem que seja pelo G6. Bom, falamos aí sobre o empate do Santos contra o Botafogo no Newton Santos e também da vitória do Vasco sobre o Bragantino em Bragança Paulista. No segundo bloco, será a vez de comentarmos os jogos entre Fluminense Internacional, Fortaleza e Flamengo. Não saiam daí, o intervalo é rápido, voltamos já. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou pagode. Estamos de volta com o segundo bloco do programa No Ataque e na Defesa e vamos falar agora da vitória do Fluminense sobre o Internacional no sábado no Maracanã, para um público de 21.298 torcedores presentes. O Fluminense venceu o Internacional por 1-0, gol do Samuel Xavier. A vitória do Fluminense foi bastante justa, o Fluminense pressionou bastante o Internacional desde o primeiro tempo. No primeiro tempo, o Fluminense não conseguiu marcar, graças à grande atuação do goleiro Ivan do Internacional. Fez boas defesas, segurou o 0-0 no primeiro tempo, foram inúmeras oportunidades criadas aí pelo ataque tricolor e o Ivan apareceu fazendo boas defesas, evitando no primeiro tempo o gol do time do Fluminense. Mas no segundo tempo, o Fluminense finalmente, aos 15 minutos, conseguiu vencer essa muralha Ivan e fez o seu gol num chute cruzado do Samuel Xavier, abrindo o marcador. O Fluminense, depois do gol, passou a administrar o jogo. O Internacional teve poucas chances, ameaçou muito pouco o gol do Fluminense e o Fluminense ainda teve a chance nos contra-ataques de fazer pelo menos mais 2 gols. Mas a torcida do Fluminense saiu satisfeita do Maracanã com o resultado e também com a boa atuação do time, ao contrário do que aconteceu no jogo contra o Juventude, em que o time tricolor não teve uma boa atuação e foi salvo ali nos minutos finais por um gol do Thiago Silva. Se não fosse esse gol, o Fluminense teria empatado com o time do Juventude, que é um time ruim, está lutando aí contra o rebaixamento e, pelo visto, não vai escapar. Mas desta vez não, o Fluminense foi superior ao seu adversário, o Internacional, e conseguiu essa vitória importante, mantendo as suas chances aí de brigar pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Estatísticas da partida: o Fluminense
teve 19 finalizações contra 7 do Internacional, 7 no gol, o Internacional não chutou nenhuma bola no gol, 60% de posse de bola para o time do Fluminense e 40% para o time do Colorado, né? O Colorado, realmente o Internacional não faz uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, mas independentemente disso, o Fluminense soube se impor e conseguiu essa importante vitória para suas pretensões no campeonato, que é se classificar aí para disputar a Libertadores de 2026. Destaques do Fluminense, o Samuel Xavier, pelo gol que fez, e também do Acosta, um meio-campista que vem aí agradando a todos os torcedores tricolores com o seu futebol vistoso, de boa técnica, está substituindo o Arias, se não à altura, mas pelo menos fazendo com que a torcida do Fluminense não sinta tanta falta do seu principal destaque, principal jogador em outras temporadas, que é o John Arias, que se transferiu para o futebol inglês. Então, vitória justa e merecida do Fluminense por 1-0 contra o Internacional. Agora vamos falar do jogo de sábado à noite entre Fortaleza e Flamengo, no Castelão, para um público de 36.815 torcedores, uma presença muito boa de torcedores do Flamengo no estádio. O Flamengo perdeu a sua 4ª partida no campeonato. Muito improvavelmente, porque o Fortaleza é um time que está na zona do rebaixamento, tem um bom time, mas o Flamengo era amplo, franco favorito a vencer essa partida, que lhe daria, inclusive, pelo resultado de empate entre Palmeiras e Cruzeiro, a liderança do campeonato. Mas o Flamengo fez uma péssima partida. Uma partida que eu diria que o Flamengo estava realmente dormindo na maior parte do primeiro tempo. Aliás, no primeiro tempo, o Fortaleza começou o jogo a 1000 por hora, pressionando o time do Flamengo, criou uma chance de gol que o Ayrton Lucas tirou em cima da linha e logo em seguida, aos 11 minutos, o Fortaleza fez o seu gol. Breno Lopes conseguiu marcar aí, abrindo o marcador para o Fortaleza, que acabou dando a vitória para o time tricolor do Ceará. O Flamengo não jogava bem no primeiro tempo, teve dificuldades para criar jogadas de ataque, Eu acho que se ressentiu muito da ausência do seu artilheiro, que é o Pedro, que fraturou o antebraço e está fora aí por alguns jogos do time. E o Flamengo, embora tenha tido mais posse de bola do que o Fortaleza, no primeiro tempo não conseguiu traduzir essa superioridade em chances de gol. No segundo tempo, o Flamengo melhorou até de atuação. O Felipe Luiz fez algumas modificações no time, colocou o Wallace An, colocou atacantes ali, o Plata, para que o Flamengo tivesse um poderio ofensivo maior. O Flamengo até teve chances de empatar a partida, mas o Fortaleza se fechou bem na defesa. Praticamente ficou um jogo de ataque do Flamengo contra a defesa do Fortaleza. O Fortaleza pouco conseguia até contra-ataques. O Flamengo ficava com a bola, domínio amplo e absoluto, mas não conseguiu fazer o seu gol, pelo menos o de empate, que já seria um ponto importante na luta aí pelo título contra o Palmeiras. Menos mal que o Palmeiras jogou contra o Cruzeiro e empatou, quer dizer, tem um ponto apenas à frente do Flamengo. O Flamengo, então, tentou, mas não conseguiu fazer nem sequer um golzinho no Fortaleza. Uma atuação que gerou muitas críticas aí nas redes sociais dos torcedores do Flamengo, entendendo que a atuação foi muito abaixo do que o time pode integrar. Acho que o Flamengo Acho que o Flamengo não entrou ligado no jogo, achou que poderia resolver o jogo a qualquer momento e se deparou com um Fortaleza mobilizado por uma campanha aí de ganhar aí 5 jogos para ver se escapa do rebaixamento. O Fortaleza tem um bom time, mas alguns times cariocas foram lá jogar no Castelão contra o Fortaleza e venceram. O Botafogo goleou o Fortaleza por 5-0. O Vasco, um homem a menos, venceu a partida também, se eu não estou equivocado, por 2-0. Quer dizer, o Flamengo teve muitas dificuldades, encontrou um Fortaleza realmente bastante interessado no jogo e sabendo da importância da vitória
nesse jogo, né? Estatísticas da partida: Fortaleza finalizou 6 vezes contra 15 do Flamengo, 2 no gol pelo lado do time de Fortaleza e 3 pelo lado rubro-negro, 29% de posse de bola para o time da casa, Fortaleza, e 71% de posse de bola para o visitante, no caso, o Flamengo. 4ª derrota aí do Flamengo no Campeonato Brasileiro, e nós temos aí uma imagem para mostrar as derrotas sofridas pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro até aqui. O Flamengo perdeu aí para o Cruzeiro por 2-1, essa vitória foi justa do Cruzeiro. Para o Santos por 1-0, o Flamengo jogou muito mais que o Santos, mas desperdiçou inúmeras oportunidades e o Neymar acabou decidindo, fazendo um gol a favor do Santos. Flamengo derrotado. Depois, uma derrota para o Bahia, em que o Flamengo também não foi mal no jogo, prejudicado aí pela expulsão do Danilo nos primeiros minutos da partida. Jogou com um homem a menos, mesmo assim o Flamengo foi corajoso, tentou a todo custo empatar esse jogo, até mesmo vencer, teve chances para isso, mas acabou derrotado. E essa partida contra o Fortaleza, essa derrota em que o Flamengo realmente não fez por merecer um resultado diferente. Bom, então o Flamengo está ainda na briga pelo título, mas a atuação nessa partida contra o Fortaleza deixou os torcedores rubro-negros apreensivos. No Flamengo, não achei que ninguém tivesse jogado tanto para se destacar, mas vou destacar aqui 2 jogadores no meio de campo que pelo menos sabiam o que fazer com a bola, que são o Jorginho e o Saul. Bom, o Flamengo aí sofre a sua 4ª derrota no campeonato, mas mesmo assim continua na briga pelo título. Bem, falamos aí da vitória do Fluminense sobre o Internacional no Maracanã e também dessa derrota do Flamengo para o Fortaleza no Ceará, jogando no Castelão. No terceiro e último bloco, nós vamos fazer aí um panorama geral do Campeonato Brasileiro e também vamos falar sobre Libertadores e teremos, para fechar o programa, o quadro Recordar é Viver. Tenho certeza de que a partida de hoje vai trazer muito boas lembranças aos torcedores do Flamengo. Não saiam daí, o intervalo é rápido, já voltamos. Você que está assistindo ao programa No Ataque na Defesa, preste atenção nessa dica. Se a fome atacar, contra-ataque com o melhor brioche da cidade. Massa macia, sabor irresistível e com muito recheio. Pensou brioche? Pensou pagode. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa No Ataque na Defesa. E antes de passar aí os resultados da 30ª rodada, o Dr. Marcos Macedo, obrigado aí pela participação, mandou uma mensagem aqui sobre a mudança aí de desempenho do Vasco, daquela equipe do primeiro turno, que preocupava os torcedores ali, sempre próximo ou até mesmo na zona de rebaixamento, para agora ser uma das melhores campanhas do segundo turno. Ele disse que o determinante para o Vasco foi a contratação da dupla de zaga com 2 jogadores de nível de seleção, Carlos Cuesta e Robert Renan. Eles possibilitaram uma saída de bola com qualidade. É a opinião do Dr. Marcos Macedo, daí porque ele explica o crescimento do time do Vasco no Campeonato Brasileiro. Bom, falando em Campeonato Brasileiro, vamos colocar na tela aí os resultados da 30ª rodada. Começando por Atlético Mineiro 1, Ceará 0, Vitória da Bahia 0, Corinthians 1, Fluminense 1, Internacional 0, Sport do Recife 1, Mirassol, a grande sensação do Campeonato Brasileiro 2, Fortaleza 1, Flamengo 0, São Paulo 2, Bahia 0, Botafogo 2, Santos 2, Grêmio 3,
Juventude 1, Bragantino 0, Vasco da Gama 1, não, Vasco da Gama 3. Está errado esse resultado aí, erraram aí na digitação do número. Palmeiras 0, Cruzeiro 0. Então temos um erro ali de digitação, o Vasco venceu por 3-0 e não por 1-0 como está lançado ali. Bom, com esses resultados ficou assim a classificação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 62 pontos em 29 jogos com 19 vitórias. O Flamengo é o segundo colocado com 61 pontos, 29 jogos e 18 vitórias. O Cruzeiro vem em terceiro, 57 pontos, 30 jogos e 16 vitórias. Para mim, esses três são os times que brigam pelo título. O Mirassol fecha o G4 com 55 pontos em 30 jogos e 15 vitórias. O Botafogo está na sexta colocação com 47 pontos em 30 jogos com 13 vitórias. O Fluminense em sétimo com 44 pontos, 29 jogos e 13 vitórias. E o Vasco da Gama saltou lá da página 2, né, abaixo dos 10 primeiros, para a página 1, que são as 10 primeiras colocações. O Vasco tem 42 pontos, 30 jogos e 12 vitórias. Na zona do rebaixamento, Vitória, Fortaleza, Juventude e Esportes. Vamos agora para a tabela de retorno do Campeonato Brasileiro. Vejam como houve um crescimento do time do Vasco da Gama. Retorno do Campeonato Brasileiro, nós temos lá o Palmeiras e Vasco e o Mirassol com 23 pontos ganhos, todos com 7 vitórias no retorno do Campeonato Brasileiro. O Vasco faz uma campanha superior à do Flamengo com 21 pontos, do Fluminense com 20 pontos e do Botafogo com 16. Uma arrancada aí fantástica do Vasco da Gama no retorno do Campeonato Brasileiro. Agora vamos para a tabela de curiosidades elaborada pelo Dr. Marcos Macedo, colaborador do programa. Tabela de curiosidades nos diz o seguinte: o Palmeiras é o time que mais venceu, tem 19 vitórias. O Sport é o que menos venceu, apenas 2 vitórias. Flamengo é que menos perdeu, 4 derrotas. E o Juventude, aquele que mais perdeu no campeonato, são 18 derrotas. Melhor ataque, o Flamengo tem 56 gols próprios. E a melhor defesa também do Flamengo, sofreu apenas 16 gols. Pior ataque, Sport do Recife, 22 gols. E a pior defesa é do Juventude de Caxias do Sul, com 56 gols sofridos. Melhor mandante, Palmeiras e Bahia. Fizeram 36 pontos na condição de mandantes. E melhores visitantes, Flamengo e Palmeiras. Alcançaram 26 pontos nessa condição de visitante. O pior visitante é o Juventude. Fez apenas 5 pontos. Pior mandante é o Sport, só conseguiu uma vitória jogando na Ilha do Retiro. Palmeiras, Vasco e Mirassol lideram o segundo turno, com 23 pontos ganhos. Cruzeiro não perde há 5 rodadas e o Vasco venceu a sua 4ª partida consecutiva. Vamos agora à tabela de desempenho dos times cariocas no Campeonato Brasileiro. Temos aí o Flamengo, 61 pontos, 18 vitórias, 35 pontos como mandante, 26 pontos como visitante. Botafogo, 47 pontos, 13 vitórias, 26 pontos como mandante, 21 como visitante. Fluminense, 44 pontos, 13 vitórias, 31 pontos como mandante, 13 como visitante. E por fim, o Vasco da Gama, 42 pontos, 12 vitórias, 25 pontos como mandante, 17 pontos como visitante. Agora, uma nova curiosidade, uma nova tabela aí para vocês acompanharem. Nos pontos corridos de todos os times cariocas, vamos ver quais foram os que fizeram as melhores campanhas desde 2003, quando se iniciou a disputa do Campeonato Brasileiro pela fórmula dos pontos corridos. O Flamengo, em 12 oportunidades, foi o time mais bem classificado entre os cariocas. O Vasco da Gama, apenas em uma oportunidade, lá em 2006, conseguiu ser o melhor entre os cariocas.
Na verdade, não, o Vasco da Gama 2 vezes. Também temos ali o Vasco da Gama numa outra oportunidade como o melhor entre os cariocas. Então o Vasco por 2 vezes, retificando, foi o melhor carioca. O Fluminense em 6 oportunidades conseguiu ser o melhor entre os times cariocas. E o Botafogo em apenas 2 participações conseguiu ser o melhor entre os times cariocas. Então predomínio ali absoluto do Flamengo entre os times cariocas, aquele que mais bem se classifica no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Vamos passar agora à próxima rodada do Campeonato Brasileiro. 31ª rodada com jogos no fim de semana. No dia 1º de novembro, sábado, às 18 horas, jogo entre a surpresa, a grande sensação do campeonato, o Mirassol, brigando por vaga na Libertadores. Quando o campeonato iniciou, aposto que muitos cravavam o Mirassol como um dos rebaixados no campeonato. O Mirassol veio da Série B, está fazendo uma campanha digna de registro, uma campanha excepcional no Campeonato Brasileiro, dificilmente perde no seu campo, ou não perdeu ainda jogando lá no seu estádio. O Mirassol recebe o Botafogo, o estádio é o Maião, jogo então às 18 horas de sábado, jogo interessante aí, envolvendo 2 times que brigam ali por vagas na Libertadores. No dia 1º também, às 21 horas, no sábado, né, no Maracanã, o Flamengo recebe o Sport Clube do Recife. O Flamengo necessariamente precisa da vitória para permanecer na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. No domingo, dia 2 de novembro, às 16 horas, o Ceará joga contra o Fluminense no Castelão. Lembrando que hoje Ceará e Fluminense também se enfrentam. Comando de campo do Fluminense, Maracanã, 19 horas, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Então esses 2 times vão se enfrentar em 2 oportunidades consecutivas. Hoje, em jogo atrasado, e no domingo, no Castelão, jogo válido pela 31ª rodada. E também às 8h30 da noite, com lotação esgotada. Todos os ingressos, eu tenho conhecimento que já foram vendidos para Vasco e São Paulo, em São Januário, né? A torcida do Vasco empolgada aí com o grande desempenho do time no segundo turno. 6 partidas em 7, né? 6 vitórias e 4 consecutivas. O Vasco da Gama realmente subiu de produção e isso criou um estado aí de espírito na torcida, de otimismo que o Vasco possa conseguir uma vaga até mesmo na Libertadores, né? Quem diria, repito eu, quem diria o Vasco lutando contra o rebaixamento em várias rodadas desse campeonato, está aí agora mirando uma vaga na Libertadores, e essa vitória contra o São Paulo é fundamental. São Januário vai estar lotado de torcedores cruzmaltinos empurrando o time para mais uma vitória dentro de São Januário, onde o Vasco não vinha fazendo bons jogos. Bom, temos aí um panorama geral do Campeonato Brasileiro e agora vamos colocar aí um vídeo do JP Sombra falando sobre o alerta, um alerta para o Flamengo no Brasileiro. O que o JP Sombra pensa aí sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Se seu time quer ser campeão, ele tem que ganhar o jogo fácil e o jogo difícil. Você quer ser o grande protagonista se você só é protagonista contra os principais times. Campeonato de pontos corridos são 20 clubes. Não basta você ter só o melhor desempenho contra o G6. Você tem que ser constante contra todos os outros. O Flamengo parece que muitas vezes não quer ser campeão. O Flamengo é impecável contra o adversário mais difícil, mas o Flamengo é totalmente impecável contra os adversários mais acessíveis. O Flamengo que parecia estar com a cabeça longe, muitos erros bobos em jogo que não existe a possibilidade de você perder. E o Flamengo mais uma vez perde ponto nesse jogo. Você não pode perder ponto bobo. Essa é a grande diferença do Flamengo pro Palmeiras. O Palmeiras contra o G6 é pífio, mas contra o resto do campeonato é impecável. Um time que tava com a cabeça longe, mas tá com a cabeça longe em um campeonato brasileiro onde não depende mais de você pra ser campeão, não faz o menor sentido. Sendo que nem classificado ainda tá na Libertadores. Se o foco do Flamengo tiver só em uma competição, no final pode ficar sem nenhuma das duas. Uma partida que pode ter sido absolutamente prejudicial. E deixa mais uma vez claro que o Flamengo precisa de um centroavante como alternativa pro Pedro.
Bem, eu compartilho aí da opinião do JP Sombra, né? Ele chama a atenção que o Flamengo, quando enfrenta times mais difíceis, né, times do G6, o Flamengo tem um desempenho muito bom. E quando enfrenta equipes mais fracas, adversários em que o Flamengo entra como franco favorito, ele tem muitas dificuldades e acaba deixando pontos importantes para trás nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa entrar realmente em estado de alerta e perceber que daqui para frente todos os jogos são uma decisão, caso ele queira realmente conquistar o título de campeão brasileiro. Está ali disputando, na minha opinião, com o Palmeiras e correndo por fora o Cruzeiro. Vamos ver aí os jogos que faltam para os dois principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro desse ano, Flamengo e Palmeiras. Vamos começar aí pelo Flamengo. O Flamengo tem esses jogos aí. O Flamengo venceu o Botafogo, venceu o Palmeiras, perdeu para o Fortaleza e agora tem Sport na sequência: São Paulo, Santos, Fluminense, Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará e fecha sua participação contra o Mirassol. A casinha é o jogo no Maracanã e o aviãozinho é um jogo no campo do adversário. Esses são os times que o Flamengo ainda precisa vencer. Precisa jogar para buscar a vitória e conquistar o título, né? Tirando ali apenas Botafogo e Palmeiras e Fortaleza, que o Flamengo já enfrentou. Agora vamos colocar aí na tela os jogos que restam para o Palmeiras. Palmeiras venceu o Bragantino, perdeu para o Flamengo, empatou com o Cruzeiro. E na sequência tem Juventude, Santos, Mirassol, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Vitória da Bahia e encerra a sua participação no campeonato jogando contra o Ceará no Castelão. Quem você acha que tem um caminho mais difícil para o título? O Flamengo ou o Palmeiras? Eu acredito que ambos vão ter muitas dificuldades em todos os jogos que restam, né? Mas a tabela do Palmeiras me parece um pouco melhor do que a do Flamengo. É apenas uma opinião, tá? E acho que o fiel da balança ali vai ser o Mirassol. O Palmeiras enfrenta o Mirassol fora de casa e enfrenta o Flamengo também. O Flamengo enfrenta o Mirassol também fora de casa. Então acho que são jogos contra um time que está aí em ascensão, um time que está brigando por vaga na Libertadores, que não é derrotado nos seus domínios. Então o Mirassol, esse time pode ser o fiel da balança aí para decidir o campeonato ou a favor do Palmeiras ou a favor do Flamengo. Vamos ver aí os tropeços dos líderes, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Vamos ver aí essa tela que é muito interessante aí do tropeço dos líderes, né? Os jogos em que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro não conseguiram vencer, marcar pontos importantes, né? O Cruzeiro, por exemplo, perdeu muitos jogos aí, 2 na sequência ali dentro do Mineirão. Uma derrota para o Santos improvável por 2-1 e na sequência uma outra derrota também, eu diria, improvável contra o Ceará, que está pesando aí para o Cruzeiro, está um pouco mais atrás de Flamengo e Palmeiras na disputa pelo título. O Flamengo, por sua vez ali, eu classifico os jogos contra o Grêmio, o empate contra o Grêmio, para mim um resultado muito ruim para o Flamengo, dentro do Maracanã. O Grêmio fez o seu gol no final da partida, num pênalti aí discutível. Depois os clássicos aí, Botafogo e Vasco, são resultados que podem ser considerados normais, mas o Vasco estava em má fase, a obrigação de vencer era do Flamengo. E o Internacional, lá na primeira rodada do campeonato, na abertura do campeonato, o Flamengo também deixou escapar um ponto contra o Internacional, que naquela altura ainda era considerado até um time candidato ao título, mas agora o Internacional está brigando contra o rebaixamento, vejam vocês. E o Palmeiras, por sua vez, deixou ali pontos importantes contra o Bahia, por exemplo, foi derrotado em casa, empatou com o Botafogo, um resultado que pode ser considerado normal. Quer dizer, o Palmeiras tropeçou menos que os seus adversários. O Vitória, o jogo contra o Vitória da Bahia, o Palmeiras perdia por 2-0 e aí entrou aí a arbitragem marcando uma penalidade inexistente e o Palmeiras conseguiu alcançar o empate. Então, vejam que o Cruzeiro, né, poderia estar em melhor situação e o Flamengo também foi prejudicado aí, não pela arbitragem, mas pelos seus rivais, né?
Vasco e Botafogo, o Flamengo não conseguiu vencê-los. O Flamengo só venceu o Fluminense no Campeonato Brasileiro até aqui e vai enfrentar o Fluminense novamente no retorno. Bom, espero que vocês tenham aí gostado aí dessa tela que retrata bem aí o tropeço aí dos times candidatos ao título. Bom, vamos ver agora, por falar em título, as chances de título. Chances de título na tela. O Palmeiras, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, tem 54,2% de chance de conquistar o título contra 41,4% do Flamengo e o Cruzeiro, por sua vez, 2,9%. São, para mim, os três ainda que brigam pelo título, com maior vantagem aí para Palmeiras e Flamengo. Agora vamos ver aí permanência. Chances de permanência no Campeonato Brasileiro. Para mim, o Vasco já está livre do rebaixamento. Brigando contra o rebaixamento estão, para mim, já rebaixado o Sport de Recife e o Juventude. Fortaleza e Vitória vão brigar aí contra Santos, Internacional, Ceará e Bragantino, para ver quem os outros dois que vão descer para a Série B. Para mim, Sport e Juventude já foram. E o Vasco, na minha opinião, não sofre mais qualquer risco. Agora vamos ver aí as chances de Libertadores. Vamos ver as chances do Vasco aí na Libertadores. O Vasco tem chances ali na Libertadores, olha. Tem ali uma probabilidade até boa, considerável, de brigar por vaga na Libertadores. Flamengo e Palmeiras estão garantidos, Cruzeiro quase garantido, juntamente com o Mirassol, brigando ali ponto a ponto. Bahia, Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama, na minha opinião. Os times cariocas aí, podemos ter uma Libertadores com 4 cariocas na próxima edição de 2026, se esse quadro permanecer desse jeito. Bom, falamos tudo aí a respeito de Campeonato Brasileiro. Quem será o campeão? Será o Flamengo? Será o Palmeiras, que tem mais chances aí, segundo os matemáticos? Ou o Cruzeiro, que está correndo por fora, vai conseguir conquistar o título? Bom, na minha opinião, a briga vai se restringir mesmo a Flamengo e Palmeiras. Um dos dois, na minha opinião, será o grande campeão brasileiro dessa temporada. Vamos virar a chave agora e falar de Libertadores. Vamos colocar aí os resultados das semifinais, dos 2 jogos das semifinais da Libertadores na tela. O Flamengo venceu o Racing no finalzinho do jogo por 1-0, um jogo muito difícil. O Flamengo fez uma boa partida, mas encontrou aí uma resistência defensiva do Racing absurda e também uma grande atuação do goleiro Cambeses do Racing, que salvou o time argentino em algumas oportunidades criadas pelo ataque rubro-negro, mas no finalzinho, num golpe de sorte, um chute do Carrascal, a bola acabou desviando no zagueiro do Racing e o Flamengo venceu pelo placar mínimo de 1-0. No outro jogo, o Palmeiras foi derrotado pela LDU, impiedosamente, na altitude de Quito. Palmeiras perdeu para a LDU por 3-0 e precisará fazer 4 gols de diferença para se classificar direto para a final. Em o caso de vitória do Palmeiras por 3 gols de diferença, a disputa será nos pênaltis. Então vamos falar um pouco aí sobre Libertadores. Começando pelo jogo do Palmeiras. Palmeiras e LDU. Palmeiras derrotado no primeiro jogo por 3-0. Ainda assim, penso que o Palmeiras tem amplas possibilidades de reverter o resultado. Será fácil? Não. A LDU é um time difícil de ser batido, é um time que joga com muita raça, venceu o São Paulo nas quartas de final nas 2 partidas, venceu em Quito e venceu no Morumbi. Vai ser um time que vai dar muito trabalho ao Palmeiras, mas o Palmeiras tem um time capaz de reverter esse resultado, né? O Palmeiras não fez uma boa partida em Quito e foi castigado
com uma desvantagem de 3 gols. E agora precisa fazer 4. Sempre que um time entra para fazer 4 gols, é sempre muito difícil ter a obrigação de marcar 4 gols. Mas eu acredito que pelo time que tem, o Palmeiras pode sim chegar a uma classificação para a final. E o Flamengo, no caso, uma vitória magra sobre o Racing 1-0, muita gente esperando aí, muitos torcedores do Flamengo reclamando aí que só foi 1-0. Bom, foi 1-0 e vencemos o jogo, né? O Flamengo conseguiu a vitória, que era o mais importante, independentemente do placar. Levar uma vantagem para a Argentina é sempre importante. Nós sabemos que o jogo lá, hoje, dia 29 de outubro, às 9h30 da noite no El Cilindro, vai ser um jogo daqueles, né? Uma pressão absurda fora de campo dos torcedores do Racing que empurram e cantam e vibram o tempo todo. Nós temos até uma imagem aí, separada pela produção do programa, da torcida do Racing no El Cilindro. Olha o que o Flamengo, olha o ambiente que o Flamengo vai ter que enfrentar na noite de hoje, quarta-feira, 29 de outubro. Vocês viram aí? Esse provavelmente vai ser o mesmo ambiente criado pela torcida do Racing, que tem um time melhor que o Estudiantes, tem uma torcida mais fanática, tem um estádio maior, cabem mais torcedores. O Flamengo já sofreu em La Plata quando enfrentou o Estudiantes. Imaginem no jogo de hoje, com essa torcida fanática do Racing, fazendo uma pressão absurda. Os jogadores do Flamengo, hoje, mais do que tudo, vão ter que jogar com muita cabeça, com muita consciência, entendendo a grandeza desse jogo. Vale uma vaga na final. O Flamengo tem que jogar com a chuteira na ponta do coração, realmente o coração, aliás, na ponta da chuteira, melhor colocando. O Flamengo tem que ser agressivo, o Flamengo tem que ser raçudo, o Flamengo tem que igualar a vontade dos argentinos que eles sempre demonstram aí nos jogos em que enfrentam times brasileiros, né? Não pode faltar garra ao Flamengo, não pode faltar raça, disposição. Nós temos que igualar isso ao time argentino para podermos sair com um resultado positivo. Basta um empate para o Flamengo se classificar para uma quarta final de Libertadores, uma quinta final, aliás, de Libertadores da América. Não vai ser fácil, todo mundo sabe, o clima criado lá em Buenos Aires é adverso ao Flamengo, o ambiente vai ser esse aí, mas o Flamengo precisa, né, entrar consciente de que tem futebol suficiente para enfrentar o Racing no campo de jogo e conseguir obter um resultado positivo. Vamos colocar aí também a festa da torcida do Flamengo no jogo do Maracanã para animar os torcedores rubro-negros.
festa lindíssima, eu estava lá juntamente com meu irmão Alfredo, assistimos a essa partida no Maracanã. A torcida do Flamengo fez um mosaico lindo, 360 graus. Realmente o Flamengo jogou bem, na minha opinião, teve dificuldades, claro, enfrentar times argentinos não é fácil, ainda mais jogando lá nos seus domínios, lá em Buenos Aires. Sabemos que vai ser difícil para o Flamengo conseguir aí um resultado positivo, mesmo um empate, mas não é impossível. O Flamengo tem time para sair lá da Argentina classificado para mais uma final de Libertadores aí em busca, né? O Flamengo que busca a sua 4ª conquista, né? Eu acredito que o Flamengo vai para a final e também acredito que o Palmeiras possa reverter o resultado bastante adverso que teve contra a LDU, derrota por 3-0, em uma vitória por 4 gols de diferença, e Flamengo e Palmeiras farão a final da Libertadores da América, mais 2 times brasileiros na final da Libertadores da América, na minha opinião, né? Mas Flamengo e Palmeiras precisam jogarem muito para ambos saírem classificados aí dessas batalhas que terão pela frente, principalmente o Flamengo jogando na Argentina, que todos sabem é muito difícil, muito complicado. Bom, vamos ver aí um vídeo do JP Sombra, ele falando sobre Libertadores. O que precisa fazer um time na Libertadores? Qual é a alma que o time tem que entrar numa partida de Libertadores? Vamos ver aí a opinião do JP Sombra. É só pressão ou também tem que jogar futebol? Copa Libertadores da América. A competição mais difícil de se jogar no mundo. Há quem diga que a Libertadores perdeu a graça. Há quem diga que a Libertadores não tem mais magia. Há quem diga que a Libertadores é fácil para os brasileiros. Há quem diga que a Champions é a melhor competição de futebol do mundo. Pode ser até tecnicamente, mas eu te garanto que em entretenimento, Libertadores está em outro patamar. A Libertadores de 2025 resolveu aparecer e mudar qualquer comentário contraditório em relação à competição mais lendária do futebol. Não gosto do termo "você tem que saber jogar Libertadores", mas essa frase só existe para essa competição, porque jogar Libertadores é outro esporte. Só fala mal dessa competição quem tá de fora dela, quem tá com inveja de ver o seu rival jogando. A Libertadores é a prova que não existe vida fácil, independente de orçamento. Depois dos jogos de ida, a gente pode falar que tá tudo indefinido. Nunca subestime um adversário, principalmente quando a gente fala de Copa Libertadores da América. Não existe bobo em Libertadores, porque pra você vencer ela, você tem que ser muito grande. Bom, vimos aí a opinião do JP Sombra sobre Libertadores. Na minha opinião, Libertadores não se ganha só com garra, né? É muito importante ter a entrega, a determinação, a raça, mas também é importante jogar futebol. E time por time, o Flamengo tem um time melhor do que o Racing, na minha modesta opinião. O Flamengo tem totais condições de sair classificado do jogo de hoje à noite na Argentina. Mas é preciso que o Flamengo também coloque, né, uma dose de garra, de raça, de determinação na cabeça dos seus jogadores para que eles levem esse espírito para o campo, porque não vai ser fácil. Eu sei que os jogadores argentinos darão a vida para conquistar essa vaga na final. Vai ser realmente uma batalha e vamos ver aí se o Flamengo consegue vencê-la e se credenciar a disputar mais uma final na Libertadores. O Marcos Macedo está me mandando aqui uma mensagem. Acho que o Pedro vai fazer muita falta, a possibilidade de pênaltis é grande. Rossi é uma vantagem numa decisão de pênaltis. Espero que o Marcos Macedo esteja enganando, porque eu não sei se aguento ver o Flamengo disputar mais uma decisão por penalidade. Foi assim contra o Estudiantes e não quero que seja assim contra o Racing. Espero que nos 90 minutos o Flamengo consiga pelo menos um empate que é suficiente para ele passar a final. Marcos Macedo está dizendo aqui que o Pedro vai fazer falta, isso eu também acho que sim, mas não quero pênalti não, doutor Marcos Macedo, por favor. Vai matar um rubro-negro aí do coração, mais uma disputa de pênalti. Por falar em Libertadores, vamos trazer aqui agora uma inspiração para todos os torcedores do Flamengo que estão aí apreensivos, estão aí preocupados com a partida de logo mais contra o Racing. Vamos trazer aqui no quadro Recordar é Viver uma partida que vai servir de entusiasmo, de inspiração para o torcedor
rubro-negro. É uma final entre Flamengo e Cobreloa, a primeira Libertadores conquistada pelo Flamengo no ano de 1981. O Flamengo, no dia 23 de novembro de 81, entrou em campo com Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Adílio, Andrade, Zico, Tita, Lico e Nunes, depois Anselmo, e o técnico era Paulo César Carpegiani. Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. 30.200 torcedores assistiram a essa partida. O árbitro foi Roque Cerrulho, do Uruguai, e o Flamengo venceu essa partida por 2-0 e conquistou a sua primeira Libertadores. E para inspirar todos os telespectadores que torcem pelo Flamengo, o Canal 100 vai mostrar em imagens inesquecíveis essa grande batalha vencida pelo time do Flamengo. Primeira partida no Maracanã, Flamengo 2-1. Segunda partida no Chile, Cobreloa 1-0. E naquele regulamento, naquela oportunidade, havia um regulamento que determinava uma partida extra. Essa partida foi disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e deu Flamengo 2-0, 2 gols de Zico, e nós vamos ver tudo aí pelas lentes do Canal 100. Bem, meus amigos, que essa partida memorável, histórica, primeiro título da Libertadores conquistado pelo Flamengo lá em 1981, depois o Flamengo conquistou em 2019 e 2022 e luta agora para conquistar mais um em 2025 numa batalha contra o Racing. Espero que essas imagens aí inspirem o torcedor rubro-negro, o encha de otimismo para esse jogo de logo mais contra o Racing. Bom, vamos ficando por aqui. No próximo programa teremos tudo aí sobre as semifinais da Libertadores. Saberemos aí quem são os times que vão disputar a grande final da Libertadores e também Campeonato Brasileiro, que prossegue aí na briga pelo título, Libertadores e rebaixamento. Teremos tudo aí no próximo programa. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua audiência. Um abraço a todos e boa noite, torcendo para que o Flamengo possa fazer uma grande partida na Argentina e conseguir a tão sonhada classificação para mais uma final de Libertadores. Um abraço, ficamos por aqui.